tadalafila não está funcionando em você. Você já tomou de 5 miligramas todo dia, de 20 miligramas na hora H e não funciona. Você continua perdendo ereção no meio da penetração, não conseguindo penetrar. A solução em relação a isso, eu vou trazer uma possível solução para você. Vou trazer um estudo que embasou esse vídeo aqui para isso. Como bônus, outras causas para isso estar acontecendo. Então é importante que você fique comigo até o final para entender todo esse processo e destravar a sua potência sexual. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma avaliação comigo, uma consulta, link está na descrição e QR Code aqui na tela. Você está perdendo ereção na hora H, então perde ereção no meio, não consegue penetrar. Fato é que isso é uma disfunção erétil, incapacidade de ter ou manter a ereção. Ponto, está definido. Se você tem isso, nós temos que tratar. E para isso tem 3 causas para isso acontecer: hormonal, vascular, psicogênico. Hormonal, fazer exames, entender, testo baixa, vamos repor ou vamos estimular o seu testículo a produzir mais. Vascular, não está chegando sangue no pênis, tem uma artéria entupida, o tratamento vai se basear em vasodilatadores, via oral, injeção no pênis ou prótese peniana. Já a psicogênica está muito relacionada à ansiedade de performar, ansiedade de desempenhar. Isso faz com que libere muita adrenalina, faça vasoconstrição, puxe sangue do pênis e você perde a ereção no meio. Essas duas causas aqui, ó, vascular e psicogênica, em geral a primeira coisa que seu urologista vai te dar é o tadalafila ou sildenafila, essas medicações via oral para ereção. E sim, funciona em grande parte dos pacientes, mas para uma parcela não vai funcionar. Quantos não vai funcionar? Varia um pouquinho. Tem pacientes, tem trabalhos, estudos que mostram que 30% dos pacientes que tomam tadalafila não vai funcionar. Não vejo muito isso na prática. Acredito que se a gente fizer algumas estratégias, a gente consegue um sucesso muito maior, às vezes incluindo alguns aminoácidos, associando estratégia de demanda mais diária. Então você tem estratégias para isso aí, melhorar um pouquinho essa estatística. Não é essa estatística tão grave que eu vejo na prática. Mas sim, digamos que na prática ali de 10% dos pacientes, vou chutar aqui, isso não vai funcionar e talvez não esteja funcionando para você. Você está tomando o tadalafila, mas não está conseguindo ter ereção, não está perdendo ereção no meio, enfim. Esse estudo, ele veio justamente para responder essa pergunta. Para uma parcela de pacientes, ele viu que o tadalafila não funcionava, os inibidores de fosfodiesterase, né, que é essa classe de medicações, não funcionavam, porque o paciente estava passando por um processo hipogonádico, de hipogonadismo, de baixa função da gônada, ou seja, baixa função do testículo e testosterona baixa. E quando ele aplicou o gel de testosterona, ele melhorou a testosterona, ele normalizou a parte hormonal do paciente, o tadalafila, o sildenafila, os remédios para ereção passaram a funcionar. Ou seja, é fato, você normalizar, otimizar os níveis de testosterona, você aumenta o sucesso das terapias via oral para sua ereção. Não há discussão quanto a isso. E é por isso que todo paciente com disfunção erétil, seja em maior grau, seja em menor grau, ou seja, aquele paciente que não consegue nenhum grau de ereção, não consegue penetrar, ou aquele paciente que consegue penetrar, mas está sentindo amolecer no meio, a qualidade da penetração não é a mesma, ou seja, em maior ou menor grau, todo paciente ele tem que passar por uma avaliação hormonal. Você pode até dar o tadalafila para ele, você pode até dar o sildenafila, o Viagra, o Cialis para ele, mas você vai pedir também um hormônio, vai reavaliar esse paciente. Pô, doutor, não está funcionando, a gente vai olhar para a testo dele. O que é uma testo baixa? Isso aí também é pergunta de 1 milhão. Pô, doutor, quanto que é baixa? Olha, a Sociedade Brasileira de Urologia fala em 300 para cima, que seria o normal. A endocrinologia fala em 350 para cima. Na prática, não é assim que tem que se avaliar. Tem que avaliar de forma individual. Se a gente tem um histórico do paciente, facilita muito o nosso trabalho. Quanto é que era essa testo lá atrás, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, o momento que você não tinha queixa, às vezes você se surpreende com isso. Então você, minha testo é 330, nossa, tá muito baixa, eu tenho que aumentar, eu tenho que tomar alguma coisa. Não, mas há 5 anos atrás, quando você não tinha nada, era 350. Tá igual, é a mesma testo. Então a causa não parece ser dali. Mas e quando é uma dosagem única? Pô, só tem aqui um 330 do cara, um 350 do cara. Tá acima de 300, tá acima do valor de referência do laboratório, então tá normal. Não é bem assim.
A gente não sabe quanto que era antes. Então a chave desse cara pode estar sim em aumentar a testosterona. E para a gente aumentar a testosterona, nesse trabalho ele usou testosterona exógena, testosterona em gel. O gel aplicação, que é uma das formas de você repor hormônio. Você tem outras formas também. Você pode, ainda no cenário de reposição hormonal, fazer injetável, né? Injeção de testosterona de curta duração, como Deposteron, Durateston, que alcançam picos maiores, porém exigem mais frequência de aplicações. E além disso, você tem as testosteronas de longa duração, como Atesto, Ormos, Nebido, né, que são um destilato de testosterona, injeção a cada 2, a cada 3 meses. E você tem também, né, hoje no Brasil ainda é tudo manipulado, mas você tem os chips hormonais, né, os implantes subdérmicos de testosterona. Então você tem formas de aumentar essa testo com reposição exógena, e para você que é jovem, tem expectativa de ter filho, que testosterona exógena pode prejudicar a sua fertilidade no futuro, a gente pode estimular o seu testículo a produzir mais testosterona. Você tem isso através do citrato de clomifeno, através do HCG, você tem formas menos invasivas e mais naturais, ali entre aspas, de aumentar a sua testosterona através da testo endógena. Então tem muito recurso para isso aqui. Tem muito recurso para isso aqui. Não faz sentido você não funciona para mim, né? Então assim, tem muito recurso. Testosterona pode ser a chave. E como bônus para você, as outras coisas que podem estar acontecendo são dose inadequada, não se prenda à dose da farmácia. A dose máxima de tadalafila diário são 20 mg por dia. Então você pode tomar 15, 10, 12 miligramas ao dia. 5 miligramas por dia não funcionou em mim. Isso quer dizer que não funciona mais? Não, tenta 10, tenta 15, tenta 12, 13, assim, você pode manipular. Então, a dose inadequada é uma questão base ali para isso aí não funcionar para você. Tomar junto com bebida alcoólica ou comida muito gordurosa. Para você que está seguindo uma estratégia mais por demanda, toma só na hora H. Bebida alcoólica ajuda a cortar o efeito e também maximiza os efeitos colaterais. Então, se você tinha dor de cabeça, vai piorar se você tomar com bebida alcoólica. Se você tinha rubor facial, vermelhidão facial, vai piorar com a bebida alcoólica. E além disso, ela pode cortar o efeito ou então deixar o efeito mais instável. Por exemplo, se o pico da tadalafila se dá em 2 horas após a tomada, se você está bebendo, consumindo junto com bebida alcoólica, esse pico vai se dar bem depois, talvez. 3, 4, 5 horas depois, como eu vejo relato de pacientes, doutor, parece que funcionou bem depois. E, de fato, a bebida alterou na cinética da medicação, assim como comida gordurosa também pode fazer a mesma coisa, né? Então, jantou, tomou depois do jantar, comeu uma pizza, comeu um macarrão, tal, comida muito gordurosa, muito oleosa, pode prejudicar a absorção e alterar no efeito da medicação. Outra coisa também, essa é clássica, rapaziada, não tem jeito. Ansiedade corta o efeito. Então, dependendo do seu grau de ansiedade, de adrenalina naquele momento, não vai bastar aquele vasodilatador que você está oferecendo. Por que não funciona em mim? Estou tomando 20 miligramas por dia, mais não sei quanto por não sei quanto por demanda na hora H. Então o cara está tomando super dosagens de vasodilatador via oral e não tem sucesso nenhum. Por quê? Porque a adrenalina liberada naquele momento, o grau de ansiedade, de nervosismo é tão grande que aquela vasoconstrição que a adrenalina gera ganha daquela superdosagem de vasodilatador que você está oferecendo. Então, a adrenalina é destrutiva, sim. Quando o cara não está funcionando, se o cara não chegou em doses máximas, você pode chegar até as doses máximas via oral e entender se vai funcionar ou não. À medida que vai funcionando, né, ele vai tendo boas relações satisfatórias, uma, outra, 2, 3, 4, ele vai diminuindo a adrenalina dele, ele vai ficando mais tranquilo. Alguns pacientes precisam ir para injeção intracavernosa, precisam ir para injeção no pênis para poder ter uma relação e tirar aquele piano das costas do cara. Porque o cara tá broxando uma, broxando duas, broxando três, o cara precisa tirar o piano. E aí entra a injeção como uma alternativa. Mas o recado desse vídeo aqui foi: tadalafila mais testosterona pode ser a solução para você. Se você quer entender mais sobre o trio do amor, vou deixar o vídeo aqui para vocês e até a próxima.